Boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Nosso compromisso, mais uma vez, começa a partir de agora na sua TV Diário do Sertão. É o seu programa Interview, que inicia um bate-papo onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. É como eu sempre falo, pessoas daí conhecendo pessoas de cá. São 6h06, sou Caliel Conrado e o nosso entrevistado de hoje é o urologista Dr. João Ricardo Feitosa, que vai bater um papo com a gente. Vamos conhecer um pouco da vida do Dr. João Ricardo e também conversar sobre alguns assuntos peculiares à sua área, que é urologia, e principalmente sobre a questão do câncer de próstata, já que estamos vivendo o Novembro Azul, que é uma campanha iniciada para conscientizar e também combater a questão do câncer de próstata, que está crescendo muito hoje no nosso país. Doutor João Ricardo, muito boa noite, prazer imenso recebê-lo aqui na TV Diário do Sertão, programa Interview. Boa noite, Conrado, aos ouvintes do programa Interview, da TV Diário do Sertão. É um prazer poder estar aqui com vocês, conversar sobre a minha especialidade, em especial sobre o câncer de próstata, que nós sabemos que é uma questão hoje de saúde pública, e o governo, as entidades sociais de um modo geral têm uma preocupação muito grande com essa doença, e nós estamos agora terminando, estamos vivendo aqui o Novembro Azul. Estou chegando agora de Natal, tivemos no congresso lá em Natal, Congresso Brasileiro de Urologia, um grande evento, e podemos conversar aqui um bom tempo, que for disponível, que tiver ao meu alcance, para que a gente possa esclarecer a população algumas coisas em relação a câncer de próstata. Doutor João Ricardo, antes de conversarmos sobre câncer de próstata, eu gostaria de fazer uma retrospectiva no tempo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais a trajetória de vida do Dr. João Ricardo. Muitos conhecem, mas talvez não vá conhecer em detalhes, como vai acontecer agora no programa Interview. Bora lá, topa? Na hora. Dr. João Ricardo é filho natural de onde? Sou filho natural do Barro, no Ceará. É nosso amigo Zerinho. Sou conterrâneo do seu Zerinho, a quem eu tenho muito respeito. Família, quem são seus Sou pais? Sou filho de Chico Feitosa, lá do Monte Alegre, e Carmosa, também lá do sítio Monte Alegre, no distrito do Barro. Sou o quinto de uma família de 6 irmãos. Muito bem. Seus pais eram agricultores? São agricultores, ainda moram lá, graças a Deus. E estudei aqui em Cajazeiras desde 1974. Fui alfabetizado no sítio, lá na Escola Catarina Almeida. Saí de lá, vim para Cajazeiras estudar aqui no Milanês. Aqui no grupo Monsenhor Milanês. Estudei aqui, depois fui estudar no Colégio Estadual, onde terminei naquela época o 1º grau. Depois fui fazer colégio agrícola, estudei em Lavras da Mangabeira 1 ano, e fui estudar na Escola Agrotécnica Federal do Crato, no Ceará, onde concluí a escola técnica agropecuária daquela época. Passou por algumas dificuldades? Naquele tempo, agricultores, chegou... Geralmente os pais, quando são agricultores e têm uma família relativamente numerosa, e geralmente os filhos ajudam os pais no começo de vida na agricultura. Você passou por isso também, doutor João? Conrado, eu passei, minha família passou por dificuldade, mas graças a Deus, apesar do meu pai ser praticamente e a minha mãe serem semi-analfabetos, mas eles tiveram uma visão e uma proteção muito grande com os filhos. Então, o meu pai, eu só ia para a roça se realmente fosse extremamente necessário, mas ele fazia de tudo para que eu não fosse, nenhum dos filhos fosse para a roça. E você vê a inteligência deles dois, que um pouquinho gado que tinha na época, ele disse, não, vou botar meus filhos para estudar. Vendeu praticamente todo o seu gado, comprou uma casa em Cajazeira e botou todos os filhos para estudar. O mais velho na época que eu vi morar em Cajazeira tinha 14 anos de idade. Então, nós morávamos numa casa onde quem tomava conta era minha irmã. Todos vieram estudar em Cajazeira, só ficou meu irmão mais velho, Carlos Feitosa, que na época morava em São Paulo. Aquela ilusão de ir a São Paulo, então ele foi para São Paulo e só ficou um ano em São Paulo. Meu pai mandou buscar em São Paulo para ficar aqui com a gente. E graças a Deus, graças à determinação da minha família, dos meus pais, dos irmãos todos juntos, ajudando um outro, nós conseguimos estudar. Com esforço, muita dedicação, muita luta, muito sofrimento, muita necessidade, mas Deus nos abençoou, nos protegeu durante todo esse tempo e a gente conseguiu vencer. Muito bom. Quando vocês vieram para Cajazeiras, residiram aonde? Na Rua Santo Antônio, número 100. Número 100? Rua Santo Antônio, número 100, onde eu conheci muita gente na Rua Santo Antônio. Marcos Barro foi da minha época na Rua Santo Antônio.
o famoso João da Ursa, eu morava bem pertinho da casa do João da Ursa, a dona Estela, a mãe dele, que tinha um carinho por a gente muito grande. Dona Inês, onde eu fui vizinho a Dona Inês, ela tinha uma preocupação, era praticamente uma segunda pessoa lá da minha mãe que ficava nos observando, olhando, cuidando, hein? Então naquela época a gente tinha um zelo muito grande na rua Santo Antônio, nós fomos muito bem acolhidos, Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade que eu devo muito a Cajazeiras, eu tenho um amor imenso por essa cidade. Aí moraram no cara, foram 4 irmãos numa casa. Ficamos 5 de início, depois meu irmão mais velho veio morar, foram 6 morando na mesma casa. E todos dividiram as funções da casa? Dividia mais ou menos, o mais velho tinha 14 anos, não tem tudo criança, dividia mais ou menos. Acabava sobrando para minha irmã, que eu só tenho uma irmã, né? Os outros são todos homens. Wanda, que foi minha segunda mãe, quem nos criou, a todos os outros também. E ela quem cuidava da casa. Meu pai conseguiu uma pessoa que ajudava, mas nem sempre essa pessoa estava disponível. Então, Wanda, minha irmã, era quem realmente cuidava de tudo, das tarefas da casa, ela quem cuidava. E graças a Deus, ela venceu, todos nós vencemos. Então, foi uma luta com muita dificuldade, mas que eu olho no retrovisor da vida e eu vejo tudo isso assim com orgulho. E tento passar isso para os meus filhos que, graças a Deus, não estão tendo a dificuldade que eu tive. Quando você fala dificuldades, quais foram os tipos de dificuldades que vocês enfrentaram? Para você ter ideia, Conrado, Conrado, você fala nessas datas, para você ter ideia, eu nasci numa casa onde metade era tijolo, sem reboco, metade era taipa. Então, o piso da sala da minha casa era de terra batida. Não tinha água encanada, não tinha luz. Então, quando veio chegar a água, a energia na minha casa do sítio, já foi em 1979. Eu vim ter a primeira televisão em casa, eu já tinha 10 anos de idade. Nossa. Então nós passamos por todas as dificuldades. Você imagina, agricultor, meu pai, um homem da agricultura, da roça, pobre, sem nenhum emprego, sem nenhuma ajuda do governo na época, que as coisas naquela época eram muito mais difíceis do que hoje, você sabe muito bem. Não tinha esses programas de assistencialismo que tem hoje. Então, passamos fome, passamos necessidade, mas eu vejo tudo isso, assim, eu olho para trás e me sinto feliz de ter passado por tudo isso. Acho que hoje sou uma pessoa maior, eu me acho uma pessoa maior em relação pelo que eu passei também. Não só porque venci na vida, por ser médico, doutor, isso me envaidece em parte, mas não me engrandece tanto quanto a minha trajetória de vida, pelo que eu passei e pelo sofrimento que a família toda passou junto. Nós somos de uma família muito unida, muito apegada um ao outro. E todos os filhos de Chico Feitosa e Carmosa, graças a Deus, com muita honra, muita dignidade, venceram na vida. Quais foram as lições mais proveitosas, mais positivas que você tirou do seu pai? Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras. Ele sempre foi um homem de fazer com que o filho entendesse que ele estava errado só em olhar. Então, ele era praticamente, eu não lembro, acho que uma vez o meu pai ter levantado a mão para bater em mim, acho que talvez uma vez, e eu lembro que eu não queria ir para a escola nesse dia. E levei uma boa palmada e eu acho que ele estava certo, ele acertou. Mas, de um modo geral, meu pai sempre foi um homem de poucas palavras. Ele fazia com que todos os filhos entendessem o que era certo ou errado, olhando para você. Então, se você fizesse uma coisa errada, ele olhasse, fizesse um gesto para você, você sabia que ele não tinha gostado e você aí já ficava na sua, calmo, tranquilo ali, sabendo que mais tarde ele ia lhe chamar. Mas sempre foi de dizer a verdade, né? De aconselhar, de mostrar que a roça não era o melhor caminho para a gente. Ele sempre teve essa preocupação. Olha, eu estou aqui na roça, mas eu acho que vocês precisam estudar. Se vocês estudarem, vão ter um futuro melhor do que o meu. E ele conseguiu passar isso com uma certa facilidade, porque nós obedecemos. A minha mãe sempre foi muito determinada e ajudou muito a ele nessas decisões também. E nós obedecemos, e aquela história. E Deus protegeu, porque você vir do sítio, morar na cidade, onde o filho mais velho tem 14 anos de idade, imagina a preocupação de um pai desse lá no sítio, né? A gente sabe que ele passou por momentos de muita angústia. Mas a lição maior dele era essa, é que um homem precisa ser leal, ser verdadeiro, nunca gostou de mentira, não gostou de festa. Meu pai foi um homem que nasceu para trabalhar, cuidar da família. Você foi um aluno dedicado aos estudos? Sempre fui. Para você ter ideia... Depois da palmada? Antes da palmada eu já era. Eu acho que esse dia foi só uma birra de criança mesmo, entendeu? Mas eu sempre fui muito dedicado quando vim para aqui, para Cajazeira. Para você ter ideia, o nível da escola lá no sítio, quando eu vim para Cajazeira, eu não tive nenhuma dificuldade em ingressar no Monsenhor Milanês. Nenhuma dificuldade. Sempre fui um aluno que passei por média, sempre fui dedicado nos meus estudos.
Fiz técnico agrícola depois e foi uma coisa interessante porque todo mundo imaginava que eu ia me enveredar pelo ramo da agricultura, né? Aham. Filho de agricultores, fui fazer técnico agrícola, mas eu terminei o técnico agrícola e fui vestibular para medicina. Mas eu não passei. Quando eu fui vestibular para medicina a primeira vez, eu não passei, porque eu não havia me preparado para fazer vestibular para medicina. Quando você fez técnico agrícola, você vislumbrava isso e ir para o campo, voltar para o campo? Eu pensava, eu fui na época porque assim, era a oportunidade que um filho de agricultor tinha era de fazer técnico agrícola. O filho de agricultor, ele não podia imaginar que ele podia fazer medicina. Era complicado para uma família da humildade que tem a minha família, o meu pai e tudo. Ele não se sentia com poderes de ingressar o filho dele na faculdade de medicina. E aí eu dizia, eu quero fazer medicina, mas as pessoas acham que levavam aquilo numa certa brincadeira. Você teve essa meta? Quer fazer medicina? Sempre. Desde criança eu dizia isso, eu gostaria de ser médico quando crescer, mas eu não tinha ideia da dimensão da coisa, e eu dizia, mas na minha cabeça talvez aquilo não fosse possível, né? Eu só vim perceber que era possível quando eu terminei técnico agrícola e depois eu voltei para Cajazeiras para estudar no colégio estadual, já repetindo, porque eu tinha terminado o segundo grau, eu vim fazer segundo ano e eu comecei a estudar. E eu fui de uma turma de Nelson, daquele Cajazeiras, Hilton lá do posto, da irmã dele, Eliette, de Rocelânia. Então a gente foi de uma turma de Cajazeiras de pessoas que estudavam muito. E aí eu comecei a perceber que se eu me dedicasse, eu tinha condição de passar. Então eu comecei a trabalhar em Cajazeiras, eu trabalhei numa empresa que prestava serviço ao Banco do Brasil. Isso foi conseguido pelo meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho foi assim, a pessoa que a gente se espelhava aqui em Cajazeiras, porque não tinha a figura do pai. E aí ele me conseguiu essa questão do Banco do Brasil e eu comecei a trabalhar. E depois que trabalhei... Seu primeiro trabalho foi no Banco do Brasil? Foi, no Banco do Brasil. Eu trabalhava como prestador de serviço, numa empresa que fazia assistência técnica na agropecuária para o Banco do Brasil. E aí eu juntei um dinheirinho, né? E aí eu disse, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para Fortaleza estudar. E aí peguei e fui para Fortaleza, tive a ajuda de um tio que morava lá na época, me conseguiu um quarto numa pensão que ele morava. Época, você tem quantos anos, doutor João Ricardo? Eu tinha 17, eu terminei o curso, eu tinha 17 para 18 anos. E aí eu fui estudar em Fortaleza. E aí eu tinha ganho um dinheirinho, fiz economia e fui estudar no Farias Brito, um bom colégio de Fortaleza, né? Então, aí eu digo, pronto, agora eu já estou num lugar de um nível mais elevado, eu tenho condição de passar no vestibular. E a minha família começou a me ajudar, meu irmão, tanto Carlos, Vanderval, que era o terceiro, o filho, e então ele começou a me ajudar, que ele já trabalhava e tudo, e de vez em quando ele mandava um dinheirinho lá, foi me ajudando, e aí eu voltei de Fortaleza para João Pessoa, porque aí era mais fácil para a gente, estudei no cursinho CPU em João Pessoa, fui vestibular para medicina e passei. Muito bem. Você fez, no caso, para... Em João Pessoa. Em João Pessoa. Fiz vestibular em João Pessoa, e aí eu passei para medicina, ingressei na faculdade de medicina em 1985. Mas você juntou um dinheirozinho, ganhou aqui no banco, foi para Fortaleza, aí uma nova etapa, João Pessoa. Como foi para sobreviver em João Pessoa? Quando eu cheguei em João Pessoa, meu irmão mais velho, Carlos, já era funcionário do Banco do Brasil, aqui em Cajazeiras, e ele tinha já uma certa condição. Carlos sempre foi muito econômico e foi, assim, uma pessoa de um coração muito generoso com os irmãos. Então, morei na casa dele aqui em Cajazeiras, depois que ele casou e veio ficar aqui em Cajazeiras, e em João Pessoa ele pôde me ajudar. Então, em João Pessoa eu já tive uma vida mais tranquila. A gente foi morar no pensionato, era eu, Rômulo, que hoje é professor da faculdade, Eugênio, que é advogado, Badim, que hoje é engenheiro, então Wesley, que é professor lá em Carmelita. Nós tivemos um grupo de pessoas, Beltson, que é engenheiro hoje, e nós começamos a estudar em João Pessoa. E aí, medicina é um curso caro. Mas aí é o seguinte, eu fui muito abençoado por Deus em tudo. Porque era um curso caro, mas eu fui de uma turma de pessoas que tinham um padrão, alguns tinham um padrão de vida alto, mas a maioria tinha um padrão intermediário. Então um se apega ao outro, né? E os amigos ajudavam muito. Eu quase não comprei nenhum livro da faculdade, porque eu sempre usava o livro dos amigos, daqueles que podiam, me emprestava. Estudei na casa de pessoas que tinham condição, porque tem prova, vamos estudar lá em casa hoje. Eu fui, passava a semana lá, às vezes estudando. E aí eu fui levando. Muita gente me ajudou pelo caminho nesse sentido. Mas eu estudava, eu era muito dedicado. Dedicação plena aos estudos. Era só estudo. Então, em João Pessoa eu não trabalhava, eu só estudava. E aí é aquela história, aí foi o restante da família. Mas durante o período que eu trabalhei, tudo que eu ganhei eu economizei. Tudo que eu ganhei eu economizei. Então, quando eu fui estudar em João Pessoa, eu tinha uma ajuda financeira também, porque do lugar onde eu saí, do emprego onde eu saí, eu consegui botar uma pessoa no meu lugar, onde ele dividia o salário comigo.
Então ele podia, do meu próprio emprego, então ele mandava uma quantia para mim que dava para eu manter. Eu não tinha luxo, era só para estudar. Foi esperto. Aí, assim, eu consegui me formar. Terminei a faculdade de medicina. A faculdade de medicina, para você concluir em 6 anos, eu concluí em 5 anos e meio. Eu adiantei um período. Como eu fiz isso? Então eu pagava todas as cadeiras que eles me ofereciam e pegava mais as cadeiras que eu podia pegar, as opcionais. Para quê? Para eu adiantar o curso. E eu consegui fazer isso, eu terminei o curso em 5 anos e meio. Muito bem. Concluiu o curso, como foi a decisão de escolher a área de urologia? Eu terminei o curso, quando eu entrei na faculdade... Qual foi o ano, doutor João Ricardo? Eu terminei em 91. Quando eu terminei o curso, na minha cabeça, eu queria ser cirurgião. Porque aquela ideia, eu achava que o médico precisava ser cirurgião, mas a ideia de estudante mesmo, né? É claro que isso não é verdade. Eu acho que toda especialidade, toda profissão, ela é digna. Eu acho que você que faz a sua profissão. Claro. E eu queria fazer cirurgia. E eu fiz a prova para a residência do Rio de Janeiro. E passei. E aí? Aí eu fui embora para o Rio de Janeiro quase só com o dinheiro da passagem de ida. Coragem. Só com o dinheiro da passagem de ida eu fui embora para o Rio de Janeiro. E cheguei no Rio de Janeiro e fiquei na casa de amigos, outras vezes pessoas me ajudando. E aí veio o governo. Eu passei para uma residência federal e o governo me dava um hotel para eu morar no Rio de Janeiro. E quando cheguei no Rio, não tinha preparado nada disso, eu não sabia como é que funcionava, então eu fiquei 15 dias na casa de uma pessoa, né, que eu chamo Tia Zaida. Eu fiquei na casa dela um bom tempo, desses 15 dias, um mês no máximo. E aí saiu a minha vaga no hotel, e aí eu fui morar no hotel, pago pelo governo, trabalhava no hospital, que era o hospital da residência, onde eu também recebi uma bolsa pago pelo governo. Então teve sorte. Então aí a vida começou a clarear, né? E eu continuei... Quanto tempo foi a residência lá? Eu fiz, no geral, eu acabei ficando 7 anos no Rio de Janeiro. 7 anos. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral no Hospital Cardoso Fonso, Hospital Geral de Jacarepaguá. No Hospital Cardoso Fonso eu tive outro pai na minha vida, que foi o Dr. Ari, que era o chefe da residência, que gostava muito de mim e que me deu todas as oportunidades que eu pude ter no Rio de Janeiro, eu tive através do Dr. Ari. Quando eu terminei o 2º ano da residência, eu consegui ficar como staff do serviço, porque o Dr. Gastão se afastou e eu fui o seu residente e ele foi me ofereceu para ficar no lugar dele. Então eu já comecei a receber o dinheiro de staff no 3º ano da residência e havia passado a que prova... seria o staff? Eu era médico do serviço, sendo preceptor dos outros residentes. Ah, certo. Eu já estava orientando os residentes que estavam entrando no 3º ano. E aí eu fiquei mais um ano como staff do serviço, staff substituto, que eu substituía o Dr. Gastão. E aí tinha passado a prova da residência, aí eu cheguei, estava querendo vir embora já, e um colega meu, Sérgio, que inclusive faleceu, um amigo meu faleceu durante a residência, Sérgio era da Bahia e me perguntou, ele me chamava Ricardo, Ricardinho, vamos fazer uma especialidade, você faz uro e eu faço proctologia, a gente volta para a Bahia, meu pai tem um hospital na Bahia, e eu fiquei aquele negócio, urologia, eu não tinha pensado nisso. Aí eu conversando com o doutor Ari, que era o meu chefe, ele disse assim, se eu pudesse voltar o tempo, eu faria urologia. Aí eu pensei, se doutor Ari, que aqui eu consigo, a gente falava assim, a meca da cirurgia aqui no Rio de Janeiro, está dizendo que faria urologia, por que eu não faço urologia? Aí eu cheguei, doutor Ari, não tem mais prova de residência, já passou. Mas eu queria fazer urologia. Ele de pronto pegou o telefone, ligou para o doutor Adair Coutinho, que era o chefe da residência do Hospital Souza Guiar, no Rio de Janeiro. Adair, tem um residente aqui que é da minha inteira confiança, que eu gostaria que ele fosse seu estagiário durante o ano aí no Hospital Souza Guiar. O doutor Adair disse, manda ele se apresentar aqui amanhã no Souza Guiar. Coisa boa. Fiquei um ano no Souza Guiar como estagiário. Mas era um estagiário residente, eu fazia tudo que os residentes faziam. Criei muita amizade com os residentes e tudo, então... Só que eu trabalhava mais do que os outros que eram residentes. Eu chegava cedo, medicava todos os pacientes, quando os residentes chegavam já estava tudo feito. Então eu passei a ter amizade com os residentes. E eu comecei a entrar nas cirurgias já como estagiário. Nos anos seguintes, teve prova de residência, passei para o mesmo hospital que eu estava. Aí fiquei como residente do serviço onde eu fui estagiário. E continuei no Cardoso Fontes, trabalhando no Cardoso Fontes como staff da cirurgia geral, onde eu tinha sido residente da cirurgia geral. E aí fiquei 2 anos, teve uma prova do município, que o Hospital Souza Guiar era do município, para staff, eu fiz a prova, passei, e aí me tornei staff do serviço de urologia. Aí
surgiu uma vaga de R3, eu era o R2. Aí eu entrei... O que seria o R2 e R3? Residente de primeiro ano é o R1, residente de segundo ano é o R2, residente de terceiro ano é o R3. Certo. Então surgiu uma vaga para eu fazer mais um ano. Eu fiz o pedido e o pedido foi acatado. Então eu passei a ser residente, R3, e staff do serviço. Nossa, as duas coisas. Então eu tinha um salário de residente e tinha um salário de staff, porque eu também trabalhava no serviço dando plantão. E aí clareou tudo. Eu fiquei mais 3 anos no serviço do Cardoso Souza Aguiar. Então eu fiquei ao todo 4 anos, com 3 eu fiquei quase 7 anos fazendo residência no Rio de Janeiro. Aprendi muito no Rio de Janeiro, eu criei muitas amizades, deixei muitos amigos. Aí me apaixonei pela urologia desde quando eu cheguei no serviço de urologia do Souza Aguiar como estagiário. Comecei a gostar de urologia e realmente aí foi muito bom na minha vida. E aí, mais uma vez, encontrei grandes amigos no caminho que me ajudaram. E outra vez, Deus foi lá, botou a mão e me protegeu. 7 anos no Rio de Janeiro. 7 anos no Rio de Janeiro. Concluiu o que você sonhava no Rio de Janeiro. Concluí o que eu sonhava. Por que não ficou no Rio de Janeiro? Um grande centro, com grandes amigos, grandes indicações. Aí foi, inclusive, uma dificuldade muito grande, porque eu tinha emprego no Rio de Janeiro, eu tinha emprego concursado, e eu já tinha consultório no Rio de Janeiro, eu tinha uma amizade muito grande com o chefe do serviço, e aí eu era casado com uma pessoa de Cajazeiras, eu morei em Cajazeiras muito tempo, e aquela questão de querer voltar, né? Você sempre tem o sonho de querer voltar. Mas naquela época já não passava tanto isso pela minha cabeça, mas minha esposa não se adaptou tanto no Rio de Janeiro e a gente acabou voltando, né? Então ela voltou, com 6 meses depois do ano, eu voltei para Cajazeiras. Mas quando eu voltei para Cajazeiras, o chefe do serviço na época, que era o Dr. Pimenta, ele disse assim: olha, Ricardo, eu não vou lhe exonerar, porque eu tenho certeza que você só está indo de férias. Eu vou lhe aguardar aqui mais 3 meses, se você quiser voltar, só é me ligar e você volta para o serviço. Mas não voltou. Aí eu não voltei, cheguei em Cajazeiras, eu sempre gostei de Cajazeiras, já havia estudado em Cajazeiras, e aí voltou, você começa tudo do zero, né? É verdade. Você vem de um grande centro, onde você já tem toda uma estrutura, cheguei em Cajazeiras, uma cidade pequena, e aí você acha tudo muito estranho. Aí você passa a achar estranho. Foi o inverso do que aconteceu quando eu saí do sítio para morar em Cajazeiras, né? Exatamente. Cajazeiras era muito grande, mas quando eu morei no Rio esse tempo todo, voltei para Cajazeiras, então a dificuldade foi exatamente do nível da medicina que eu tinha lá em relação a Cajazeiras, né? E aqui em Cajazeiras, o Dr. Luiz Xavier, o diretor do hospital, e me chamou para trabalhar no hospital regional, e eu comecei a trabalhar no hospital regional de Cajazeiras, e começamos a operar, e na época Carlos Antônio já estava aqui, em Cajazeiras, e formamos um grupo bom em Cajazeiras que começamos a trabalhar, e quando a gente menos esperou, a gente já estava apaixonado por Cajazeiras outra vez. Quem fica aqui para sair, para não querer voltar é difícil. É difícil, Cajazeiras tem... Já entrevistei muita gente que foi, assim, teve oportunidades e abriu de mão para voltar para Cajazeiras. E Cajazeiras é uma cidade que cresceu muito e está crescendo muito. É uma cidade que dá oportunidade a todo mundo que chega aqui nessa cidade, que quer trabalhar com honestidade. Cajazeiras dá espaço a todos. Se a gente olhar quantas pessoas tem de fora em Cajazeiras que construíram sua vida, são grandes empresários. É verdade. Então é uma terra de uma generosidade muito grande com todos que aqui vêm. E aí Cajazeiras foi mais uma vez generosa comigo, na minha profissão, né? E tô aqui em Cajazeiras até hoje e não vou sair de Cajazeiras, né? Hoje já tenho o meu filho mais velho, já faz medicina, Gabriel. Não tem a dificuldade que eu tive, graças a Deus, né? Mas ele faz medicina aqui em Cajazeiras? Em João Pessoa. João Pessoa? Só tem 19 anos, mas entrou na faculdade com 17 anos, né? Entrou muito jovem. Doutor João Ricardo casado com a médica também, não é isso? Doutora Cristina. Como foi que você conheceu a doutora Cristina? Eu conheci Cristina porque eu morava vizinha a Dona Inês, que era a mãe dela, a avó dela. Na Santo Antônio. Na Santo Antônio, né? E o seu Meira, que é o pai dela, sempre ia passar nos finais de semana visitar Dona Inês. E eu sempre via Cristina, mas era muito pequena naquela época, não tinha nada, era uma criança. E quando eu fui morar em João Pessoa, já fazendo faculdade em João Pessoa, então eu morei no apartamento de frente ao apartamento de Cristina. Então eu morava no apartamento, ela morava no apartamento seguinte, então foi aí quando a gente teve amizade com ela, com o Hermano, que é o irmão dela, o doutor Hermano, que é dentista, Eugênia também, que é dentista, que morava no mesmo apartamento, e a gente começou a ter amizade, né? E aí foi onde eu conheci Cristina. Mas aí, quando eu saí de Fortaleza, de João Pessoa, eu fui morar em Recife e fiquei um tempão fora, no Rio de Janeiro, e fiquei um tempão fora, e quando eu voltei a encontrar a Cristina. Aí a gente já tinha uma ligação muito forte de amizade, respeito e tudo, e acabou que a gente ficou junto.
Junto. Temos 2 filhos hoje, João Ricardo Ela Filho acompanhou e para o Rio Cristal. de Janeiro? Não. Não. Ela Quando eu fui para o Rio, voltei no Rio, casei com a menina daqui, casei, depois eu me separei. Ah, certo. Me separei e aí eu casei com Cristina. Né? Então, eu tenho um filho com a primeira esposa, que é Gabriel, esse que faz medicina, e tenho 2 filhos com Cristina, que é Cristal e João Ricardo Filho. Quantos anos? Ela tem 11 anos e ele só tem 8. Muito bem. É. Voltou para Cajazeiras, Carlos Antônio, pessoal, e conseguiu já um emprego no Hospital Regional de Cajazeiras. É verdade. Você ficou quanto tempo só no hospital? Eu fiquei muito tempo no Hospital Regional de Cajazeiras. Até Desde quando eu cheguei em Cajazeiras, eu fiquei no até Hospital abrir sua Regional de Cajazeiras. Logo quando eu cheguei, eu abri minha clínica, logo de imediato. Eu fiquei no hospital já com o consultório na Praça João Pessoa e comecei devagarinho no consultório, porque todo começo, você sabe que... Mas eu nunca desisti disso. Eu acreditava que eu podia crescer como profissional e tudo. Eu mantive meu consultório no começo, com uma certa dificuldade, e depois o meu consultório cresceu e está sendo muito bom até o que é hoje, entendeu? Mas uma dedicação muito grande que eu tive durante toda a minha vida em relação a estudo e trabalho. Tive um percalço no Hospital Regional foi um dissabor que eu tive aqui no Hospital Regional, uma coisa que aconteceu que eu lamentei demais, foi muito triste durante esse período, porque eu fui julgado por uma coisa que eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu teria aceitado. E da forma como foi feita, sem me avisar, sem me comunicar e tudo. E tive amigos que na época foram solidários comigo outra vez. Carlos Antônio, um deles, Oscar Sobral. Alguns amigos que quando eu saí do Hospital Regional, perguntaram se queria dividir o plantão com eles e tudo. E pessoas que eu agradeço por ter tido essa preocupação comigo, entendeu? Mas aí depois o tempo passou e você sabe que Deus sempre põe as coisas no mesmo lugarzinho. Ele não deixa nada fora do lugar. E Ele fez com que eu pudesse voltar para o Hospital Regional de Cajazeiras, que eu gosto desse hospital. E eu trabalho no Hospital Regional de Cajazeiras, sou satisfeito em trabalhar lá e trabalho na minha clínica. Você considera que foi alguma perseguição política na época? Você acha que teve essa conotação? Eu acho que foi. Eu acho que foi porque as pessoas sabem da minha amizade que eu tenho a Carlos Antônio. Essa amizade não é uma amizade política, é uma amizade que nós construímos, chegamos em Cajazeiras como médicos e operamos juntos durante muito tempo e sempre fomos amigos nesse sentido. Não foi uma amizade construída com a política de forma alguma, até porque Carlos nem era político nesse período. E aí quando entrou pessoas ligadas ao governo Maranhão, eles me olhavam dentro do Hospital Regional como adversário, acho que sim. Apesar que lá dentro eu nunca fiz distinção de A nem B. E aí fui perseguido por isso, mas eu acredito, eu fiquei chateado com o que aconteceu, porque eu achei que eu não merecia aquilo, da forma como aconteceu. Mas Deus foi tão generoso comigo, que Ele me fez enxergar uma outra coisa que eu ainda não havia enxergado. O quê? Eu pegar minha clínica e pegar os meus pacientes e levar para um hospital particular para operar. E foi aí onde eu comecei a fazer minhas cirurgias particulares em Souza, que estou até hoje. Muito então, bem. deu um loop na minha vida. A males que vem para bem. Então, deu um loop, uma coisa assim, foi aí outra história, o dedo de Deus outra vez. Então, minha vida mudou, assim, eu lembro que chorei no começo, que isso foi terrível para mim, eu levei um tempo para me acostumar, mas com 15 dias eu estava operando em Souza, rapaz, a partir daí clareou tudo, quer dizer, melhorou o movimento da minha clínica, melhorou minha vida financeira, quer dizer, foi uma outra história e eu cresci muito mais. E você vê que não adianta você querer perseguir as pessoas, não adianta você querer denegrir a imagem de ninguém. Se você luta por aquilo com honestidade e você quer aquilo, a verdade sempre prevalece. Não adianta, você vai conseguir aquilo, entendeu? Muito bem, temos aqui o pessoal Chagas Medeiros, de Osasco. Doutor João Ricardo, desculpe-me a minha ignorância, sou leigo no que diz respeito à sua profissão, mas pergunto, é verdade que o exame da próstata é feito através do sangue e só depois de alguma dúvida é feito através do toque? Deixa eu deixar essa pergunta já anotada. Temos também o Roxilão Oliveira, utilidade pública em saúde, parabéns ao programa e ao doutor João Ricardo. José Germano, doutor João Ricardo, grande médico, parabéns. Já são alguns depoimentos. Inclusive, os amigos já podem interagir conosco através do nosso Facebook, Diário do Sertão, e também do Twitter, @Diário do Sertão. E logo quando você abre a página do portal, da TV Diário, lá embaixo tem um espaçozinho, depoimentos, para você também mandar sua pergunta, tirar algumas dúvidas, que daqui a pouco a gente vai entrar no segundo bloco. Aí vamos entrar na parte de urologia e tirar algumas dúvidas de alguns telenautas. Mas antes de encerrar esse bloco, doutor João Ricardo,
O senhor, com toda essa experiência, é considerado um dos melhores médicos aqui da região, na área de urologia, mas o senhor também teve um momento de política, né? De querer disputar cargo político, de ser político na cidade do Barro, Ceará. Como foi essa experiência? Você, já com uma carreira tão promissora na medicina, o que levou você a querer esse braço dentro da política? Eu sou descendente de uma família política. O meu avô, o pai da minha mãe, Firmino Tavares, foi prefeito do Barro. O meu tio, o irmão dela, foi prefeito do Barro. O meu avô, o pai do meu pai, João Rufino de Feitosa, ele era político no município do Barro. E a gente tem essa veia política, entendeu? Mas eu vivi muito distante disso. Porque como eu nasci no sítio, me criei no sítio, então era de uma humildade, de uma simplicidade muito grande, que o meu pai nunca gostou de política. Então meu pai foi um homem da roça a vida toda, então nós fomos criados nesse meio longe da política. Apesar da família toda, do avô, tio e tudo ser envolvido em política, a gente sempre foi criado a uma distância da política. E quando eu fui morar fora e não pensava nisso, quando eu voltei, aí eu comecei a ver algumas coisas do Barro que eu achava que era errado, e comecei a me interessar. E aí tinha o PDT no Barro, que era um partido que estava lá abandonado, e a gente recriou o PDT, e eu passei a dirigir o PDT, e aí eu comecei a me interessar pela coisa pública, entendeu? Só que eu sempre fui meio um tanto rebelde. Então, desde quando eu cheguei no Barro, que eu vinha sendo oposição, praticamente. Então, aí, na época, o doutor Marquinélio, depois já com o tempo no Barro, apoiei o doutor Marquinélio, ajudei na campanha dele, ele foi eleito, mas aí teve uma desavença, a gente já se afastou. E eu continuei sempre em Cajazeiras, né? Nunca trabalhava no Barro, a não sei quando eu ia esporadicamente trabalhar na clínica lá do meu cunhado. E aí, com o tempo, eu achava que o Barro precisava melhorar. Mas ficou de uma forma tal que não tinha ninguém que quisesse ser candidato contra o doutor Marquinélio, que hoje é correligionário da gente, é amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro demais. E aí não tinha ninguém para disputar a campanha contra ele, porque ele vinha já do primeiro mandato e estava muito forte e não havia quem fosse candidato. Eu disse, olha, eu acho um absurdo isso, uma candidatura única numa cidade como o Barro. Eu acho isso um absurdo, não é só no Barro não, em qualquer lugar. Eu acho que as coisas precisam... Aqui, se a gente é oposição, tem que ter oposição, e eu disponho do meu nome, não tem problema nenhum. É uma candidatura muito difícil, porque era contra tudo e contra todos, né? Todos os prefeitos, as lideranças políticas, as maiores lideranças políticas do município ficaram com ele e tudo. Mas a gente, assim, eu aprendi, e aí eu voltei a aprender muita coisa, porque... você passa a ter muitos amigos verdadeiros durante aquela hora, durante aquele sofrimento. Você passa a ver o sofrimento das pessoas que estão na periferia das cidades. Você passa a ver como tem gente boa, humilde, que te acompanha, que abraça a tua ideia e que não pede nada em troca. Você passa a ver que tem pessoas que têm condição e começa a lhe explorar. Você começa a conhecer a realidade de um mundo que você não estava conhecendo naquele momento. Porque a política... eu gosto de política, eu adoro política. Eu acho que o homem tem que gostar de política, na minha opinião. Ele tem que ter sua opinião própria, ele tem que dar a sua opinião, tem que dar a sua contribuição. Ele não pode dizer eu sou apolítico. Eu acho que isso é uma forma de você não se expressar ou ficar em cima do muro. Eu acho que todo mundo tem que dar a sua opinião. E a política me ajudou muito nesse sentido. E aí eu perdi as eleições, mas eu fiz uma grande amizade no município do Barro, com pessoas que eu quero bem até hoje. E aí continuei militando na política, mas a nível de ajudar e bastidores? Tudo, de bastidores. Mas não pensa em voltar a disputar? Não. Já que você se gosta tanto de política? Não, no momento não, porque eu aprendi... Você descarta definitivamente? Definitivamente não. Mas eu aprendi com a minha candidatura que, assim, eu achava, antes de me candidatar, que era possível conciliar medicina e política. Não é. Não é. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não adianta querer ser político e médico no seu consultório. A coisa não fica bem feita. Nem você faz medicina bem feita, nem você faz a sua administração também boa. Acho. Então você tem que se dedicar a uma coisa ou outra. E no momento, eu gosto de política, continuo fazendo política lá, mas no momento a minha questão é com a medicina. Eu quero ser médico, é um negócio que eu adoro. Uma vez eu estava numa palestra em João Pessoa, logo quando eu cheguei aqui, me perguntaram, Ricardo, o que você mais gosta de fazer? E eu disse, uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é operar.
E um amigo chegou para mim, bem mais velho, e disse, quando eu tinha a sua idade, eu também dizia a mesma coisa. Hoje já estou mais velho, eu já não penso mais tanto assim. Mas eu ainda gosto muito de operar, eu opero quase todos os dias, mas no momento eu estou dedicado, estou voltado à medicina. Cirurgia, também já escutei diversos comentários, elogios à destreza que o senhor tem na forma de operar cirurgias. Mas em algum momento o senhor parou assim numa cirurgia assim e já chegou a perder algum paciente, doutor João Ricardo? Já. Como foi a sensação? Você tentar fazer de tudo... É terrível, assim, quando você perde um paciente, é um negócio assim que você não tem nem como explicar. Porque é como se você perdesse todo o seu poder naquela hora. E você faz todo o esforço do mundo, tudo que está ao seu alcance você não consegue. Quer dizer, dá uma sensação de incapacidade que você não consegue descrever. Entendeu? Você vê uma pessoa ali que é você quem tem que resolver e você não pôde resolver. Então isso dá uma sensação de fraqueza, de incapacidade, que é o que nós verdadeiramente somos. Né? Nós temos momentos que temos poderes de fazer alguma coisa, mas nós somos frágeis. Né? Mas é difícil você conciliar a perda de um paciente, não é fácil. Conviver com a perda de um paciente, conviver com o insucesso de uma cirurgia é difícil. Conviver com a perda de um paciente, isso é mais difícil ainda. Então há um sofrimento muito grande para a gente que é médico quando a gente perde um paciente. Só nossas esposas e filhos sabem como a gente chega em casa numa hora dessa. Entendeu? Eu vejo o senhor falando, o senhor falou várias vezes, Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus. O senhor daqueles médicos que quando vai para a cirurgia reza, quando o senhor está cirurgiando reza também? Eu peço proteção a Deus, eu estou me escovando ali, 2, 3 minutos, eu peço proteção, peço que Ele possa me guiar. Quando vai para a cirurgia também? Peço, ali eu estou escovando para entrar na cirurgia, eu sempre peço. Eu acho que você precisa acreditar em Deus. Né? Eu acho que existe um ser supremo. Nós não somos essa supremacia toda que pensamos. Né? Existe um ser supremo que rege isso e cada religião tem o seu. Né? Eu aceito, eu acho que a religião ela ajuda muito a conter muitas coisas erradas que existem por aí. Cada religião, dentro da sua linhagem, dentro do seu prisma, do seu dogma, eu acho que a religião ela é importante. Eu defendo as pessoas que creem em alguém, que creem no ser supremo. Alá, Deus, Jesus, Maomé, Jeová, a sua crença no seu anjo da guarda. Então eu acho que isso é importante. O senhor é católico? Eu sou católico. Sou de uma família católica, fui criado rezando toda noite antes de deitar. Tinha que rezar e toda noite antes de deitar dar a bênção ao pai e à mãe. E todo dia quando acordar de manhã dar a bênção ao pai e à mãe. Muito bem, 6 horas e 44 minutos. Nesse primeiro bloco, a gente se estendeu um pouco, você conheceu um pouco da vida aí do Dr. João Ricardo. Vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando sobre prevenção, câncer de próstata e Novembro Azul. Daqui a pouco. TV Diário do Sertão, a sua TV online. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Uepa! 1, 2, 3, Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, cabeludo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez.
Só quem tem os melhores preços em móveis pode fazer uma promoção assim. Promoção A Hora é Agora. Toda linha de móveis e eletros em até 12 vezes. Mesa Caribe com design elegante ideal para sua sala de jantar apenas 12 vezes de R$ 77,90. Estante prêmio com design compacto que adapta-se em qualquer tipo de ambiente, somente 12 vezes de R$ 24,90. Fogão 6 bocas Grécia com mesa inox sobreposta, botões removíveis e forno autolimpante por apenas 12 vezes de R$ 47,90. Lembrando que o Lojão aceita o cartão Minha Casa Melhor. Vinha e confira. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário Sertão, conversando hoje com o médico urologista Dr. João Ricardo Feitosa. Mas antes de entrarmos nos assuntos peculiares da sua área e conversar sobre câncer de próstata, atenção, você homem acima de 40 anos, o assunto lhe interessa, não troque o canal. A internet de verdade só na Netline, a única com fibra ótica de verdade, os melhores equipamentos e a melhor equipe técnica para oferecer aos nossos clientes serviços de qualidade com mais segurança e conforto para navegar nesse mundo de informações. Então venha para a Netline, presente em quase 20 cidades do sertão da Paraíba e centro-sul cearense. Ligue e conheça os nossos serviços 0800 281 4437 ou 3531-2016 ou ainda pode acessar o site oficial que é o netlinetelecom.com.br. O endereço é a Avenida Presidente João Pessoa, 87, aqui no Centro Comercial de Cajazeiras. Doutor João Ricardo, vou dar uma pausa agora na sua vida, acho que a gente já conversou boa parte dela. Em outro momento eu vou investigar mais detalhes da sua vida, mas vamos conversar sobre, estamos no mês de novembro, praticamente finalizando, mas ainda está de pé a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha que acontece anualmente para conscientizar os homens, principalmente, claro que é os homens, em relação ao câncer de próstata. Primeira pergunta que eu lhe faço, muitos casos de câncer de próstata em Cajazeiras na região vem aumentando? É verdade, Conrado. Nós temos uma incidência muito alta de câncer de próstata. Estatística, o Brasil é um país pobre de estatística. Então, quando a gente fala de estatística em medicina, você se baseia por estatística americana ou europeia. Mas uma estatística brasileira de 2012 diz que mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Então, intervalo de quanto tempo? Um ano. Então, isso é que o governo contabilizou.
Mas você imagina a quantidade de pessoas do interior, dessas cidades do Brasil afora, que tiveram câncer de próstata e que não foram informados. Isso é o que está informatizado. Isso é verdade. Então, é uma incidência muito alta. Então, o câncer de próstata, ele só perde para o câncer de pele. Para você ter ideia, a incidência como é elevada. Graças a Deus, a medicina, a evolução da medicina, os meios de comunicação, a preocupação da Sociedade Brasileira de Urologia, a preocupação dos administradores de um modo geral, do governo federal. Então, há muito tempo já vem se falando de câncer de próstata e hoje a gente sabe que as pessoas procuram o consultório, por mais humilde que seja, ela procura o consultório, ela procura a policlínica para dizer, doutor, eu não sinto nada, mas eu sei que precisa fazer, meu amigo disse que tinha que fazer, meu compadre disse que tem que fazer, fulano de tal adoeceu e eu vim aqui para fazer o meu. Então, isso é uma coisa muito boa. O preconceito diminuiu? Não Eu fazer exame, acho- o toque e tal, não vou fazer porque eu vou perder minha masculinidade, não Eu vou ser acho mais que homem. diminuiu bastante, Conrado. Eu quero dizer que praticamente eu não tenho um paciente que diga eu não quero fazer. Eu acho que está acontecendo, pelo menos na minha visão, o que tem acontecido, às vezes eu faço o exame, eu examino com ultrassom, eu peço o exame e deixo para fazer o toque quando ele voltar com o exame. E ele diz, doutor, o senhor não vai fazer o toque não? Quer dizer, então o paciente ele quer viver. Então ele já passou a acreditar que aquele toque é uma coisa necessária e que vai trazer o bem dele. E o toque retal, eu costumo dizer que ele é fundamental. E eu tive um chefe de serviço no Rio, que ele dizia assim, ele brincava e dizia assim, João Ricardo, o toque retal é tão importante que você deve fazer até no acompanhante. Essa Entendeu? foi boa. Então eu fui especializado, né? E de uma escola que valorizava muito o toque retal. E para você ver a importância do toque retal, aí a estatística... Aí vem uma pergunta do Telenal. Eu vou chegar exatamente nisso. E aí a estatística, de cada 10 cânceres de próstata diagnosticados, 8 deles são através do PSA e 2 através do toque retal. O que significa dizer isso? Você pode chegar no meu consultório com um PSA já na mão, normal, e eu posso fazer o toque e encontrar um nódulo no toque. E eu faço uma biópsia e você tem um tumor e o PSA estava normal. Porque o PSA é um exame feito no sangue, mas apesar da sigla dizer antígeno específico prostático, ele não é específico para câncer. Ele é um exame muito sensível, mas ele não é específico. Ele é muito sensível e pouco específico. O que quer dizer isso? Se você tiver uma doença inflamatória, o seu PSA pode subir. Existem trabalhos feitos de pessoas que tiveram PSA muito elevados. Quando foram observar, eles eram ciclistas. Andavam muito de bicicleta e pelo fato de andar muito de bicicleta, o PSA subiu um pouco por causa disso. As prostatites podem fazer o PSA subir. Então, as doenças benignas, próstata muito elevada, pode fazer o PSA subir. Então, nem sempre quando você tem um PSA elevado, você tem câncer de próstata. Então, o toque retal, ele é importante demais nesse sentido. O futuro vai evoluir para os métodos de imagem. Imagens e métodos de imagem de alta resolução que possa lhe dar dados que lhe favoreçam mais em relação a qual é a imagem que parece câncer e qual é a imagem que não parece câncer, para você biopsiar menos pacientes desnecessariamente. Então, para Chagas lá de Osasco, o exame do toque retal ele é importante. Mesmo que você tenha feito o PSA, o seu PSA tenha dado normal, você tiver mais de 45 anos de idade, é importante que você faça seu exame de próstata. Temos a Elisângela Dantas. Parabenizo a priori o entrevistador Caliel Conrado pela leveza e competência que conduz o programa. Obrigado, minha querida Elisângela. E ao médico João Ricardo, que há anos vem salvando vidas em nossa cidade e região. A nossa amiga estudante do Direito, escrivã lá da delegacia aqui da cidade de Cajazeiras. Nossa amiga Elisângela Dantas. Eu agradeço as palavras elogiosas, Elisângela. E quando faço isso, eu faço com a ajuda de muitas pessoas, que às vezes nem aparece, né? Fica nos bastidores. Desde a simples pessoa que cuida da sala de cirurgia, desde a simples guarda que está ali fora vendo quem entra no hospital, até o anestesista e as pessoas de sala. Então, envolve muita gente que me ajuda a fazer isso, né? Não é um mérito meu, só meu. Tem muita gente envolvida nisso que contribui para que eu tenha esse sucesso. Para que serve a próstata? A próstata, na verdade, ela é uma glândula que fica embaixo da bexiga e é transfixada pela uretra, pelo canal da urina. E ela não tem uma função assim de importância vital. Ela produz um líquido prostático
que ajuda na eliminação do sêmen, do líquido seminal, sai junto com o líquido seminal na ejaculação. Mas ela não é um órgão de importância vital. Mas se eu tiro sua próstata, algumas coisas na sua vida podem mudar. Por exemplo, a ejaculação. Então, se eu tirar a sua próstata toda, fizer uma cirurgia radical, o paciente pode ficar sem ejaculação. Por quê? Porque eu vou retirar as vesículas seminais, ligar os ductos deferentes, e aí o paciente perde a ejaculação, numa cirurgia radical. Então, ela não tem uma importância vital, mas ela traz alguns desconfortos quando eu faço a retirada total. Quando a gente faz... Quando você fala não vai ter mais ejaculação, assim, não vai ter também ereção? Ele ou vai ter ereção sem ejaculação? Ele tem ereção sem ejaculação. Mas consegue ter prazer? Consegue ter o prazer. E aí eu vou dizer uma frase aqui que um agricultor me disse um dia e eu achei fantástico. Porque ele precisava operar da próstata e eu comecei a explicar para ele essa questão. E talvez eu não tenha sido muito claro. Aí ele parou e disse, então, doutor João Ricardo, significa dizer que daqui para frente eu vou gozar no seco? Eu digo, é mais ou menos isso. Foi ótimo. Quer dizer, ele traduziu tudo da forma melhor possível. Aí daí para frente todo mundo passa a entender, né, dessa forma que ele disse. Eu disse, pronto, é exatamente isso. Vai ter ereção, vai ter orgasmo, mas não tem ejaculação. Na retirada da próstata radical. Radical. Nas cirurgias, de um modo geral, que para doenças benignas, que você não retira a próstata toda, só aquela parte da próstata que cresceu, uma boa parte continua com a ejaculação. Quando você consegue engravidar uma mulher? Se tiver feito prostatectomia radical, não. Se tiver feito cirurgia de próstata para doença benigna, essa cirurgia que é feita por dentro do canal da urina, ou a cirurgia que é feita mesmo sendo aberta, mas para doença benigna, onde você não retirou toda a próstata, retirou só a parte da próstata que cresceu, que é o que a gente chama de adenoma, é claro, pode engravidar, sim. Agora, na cirurgia radical, não. Quais são os sintomas do câncer de próstata, doutor? O grande problema do câncer de próstata, como de um modo geral, é a ausência de sintomas na sua fase inicial. Essa que é a nossa preocupação. Porque quando um paciente tem sintomas da próstata, e esses sintomas são causados pelo câncer, veja só, não é aquele paciente que tem próstata aumentada e ele está tendo dificuldade de urinar pelo aumento da próstata, isso é uma outra coisa, mas você tem uma próstata aumentada e você tem câncer de próstata e esse câncer está lhe causando sintomas, é porque você tem uma doença avançada. Geralmente na fase inicial, a doença da próstata, o câncer de próstata, ele não causa nenhum sintoma. Mas os sintomas prostáticos, das doenças prostáticas, por aumento benigno ou por câncer prostático, eles refletem na urina. Então o paciente passa a ter dificuldade de urinar, o jato da urina diminui, ele acorda mais vezes à noite para urinar, ele vai urinar e tem a sensação que não esvaziou a bexiga toda, ele vai urinar, quando chega no banheiro ele tem dificuldade para iniciar a urina, para iniciar a micção, ele pode urinar sangue e ele pode chegar a fazer retenção urinária, fechar o canal da urina e ter que usar uma sonda. Graças a Deus, a maioria dos pacientes que têm esses sintomas, eles têm por aumento da próstata benigno. Então ele não tem câncer, ele tem uma próstata que cresceu, está causando tudo isso, mas que não é câncer. Você vai lá e opera e o paciente está resolvido o problema dele. Quem está acompanhando a gente é o vereador Marcos Barros de Souza, acompanhando o programa, grande profissional, profundo conhecedor do câncer de próstata. Palavras do vereador Marcos Barros de Souza. Você vai se reportar as colocações de Marcos, mas eu faço outra pergunta. A predisposição genética é um dos maiores fatores hoje para o câncer de próstata? Porque assim, o que as pessoas querem e o que a medicina quer é que você possa dizer assim, qual é a causa do câncer de próstata? Né? Por que é que você tem câncer? Por que é que um tem e outro não tem? Mas até hoje nós não descobrimos exatamente por que você tem, qual é o que leva você a ter câncer, o que leva um paciente de 50 anos de idade a ter câncer de próstata e outro que tem 80 anos de idade e não tem câncer de próstata. Nós sabemos que existem alguns fatores que predispõem você a ter câncer de próstata e o fator genético é um deles. Esse está comprovado. Por isso que nós dizemos, se o seu pai tem câncer de próstata, se algum parente seu de primeiro grau tem câncer de próstata, você deve começar a fazer exame da próstata a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque a chance de você ter um câncer de próstata é 2 vezes e meio maior do que a população geral. É sempre nessa idade que começa a surgir? Não, há casos com menos de 40 anos? O câncer, existe caso com menos de 40 anos. Nós tivemos um caso na Paraíba de uma pessoa com 27 anos de idade, estudante de medicina, que teve câncer de próstata e morreu desse câncer de próstata, inclusive. Nossa. Mas assim, isso é um caso esporádico. Eu acho que talvez seja o único do Brasil nessa idade.
Mas nós sabemos que os tumores, de um modo geral, câncer de um modo geral, em paciente jovem, exceto alguns, eles têm uma tendência a ser mais agressivo. A gente sabe que os tumores de próstata, câncer de próstata, eles acontecem numa faixa etária acima dos 60 anos. A faixa etária é maior. E à medida que você vai ficando mais velho, o seu risco vai aumentando. Mas quando você tem história familiar, o seu risco aumenta. Então, o que é que a gente quer? Começar a examinar mais cedo para poder dar um diagnóstico mais cedo e evitar que esse paciente morra do câncer de próstata. A nossa intenção é sempre dar o diagnóstico precoce. Mas há casos, nem pai, nem avô, nem ninguém de primeiro grau teve câncer de próstata, mas de repente surgiu um câncer de próstata. Nós sabemos que os fatores de risco para ter câncer de próstata, ser homem é o primeiro fator de risco, né? E ser idoso. Mas nós sabemos, história genética pode levar a uma incidência maior de câncer de próstata. Raça negra, um risco maior de ter câncer de próstata. Sério? Obesos, risco maior de ter câncer de próstata. Entendeu? Então, isso são coisas que estão comprovadas. Dieta. Aí é aquela história, nós estamos numa fase estudando isso, não tem assim nenhum trabalho que você possa garantir. Mas nós sabemos que as dietas ricas em carne vermelha, gordura, isso pode levar a um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Dieta à base de vegetais, cereais, descobriu uma substância no tomate, que é o licopeno, que é uma substância que pode proteger as pessoas em relação às doenças prostáticas. Então a gente sabe que o tomate é um tipo de alimento que faz bem à próstata. Mas não significa dizer que se você comer tomate, você não vai ter câncer de próstata, mas ele vai lhe ajudar. A dieta hoje ela é fundamental em muitas doenças da vida, a gente sabe disso. É a questão de bem-estar, de qualidade de vida, isso aí é uma coisa que veio para ficar e as pessoas já entenderam isso, não é só em relação a câncer, em relação à hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças que é importante a sua forma de dieta, né? Mas esses são os fatores de risco. Mas para você ter ideia, Conrado, o que é câncer de próstata? É que se você tiver 100 anos de idade e não sentir nada na sua próstata, e tiver um toque prostático normal, e tiver ultrassom da próstata normal, mas se eu fizer uma biópsia da sua próstata, você terá câncer de próstata. É inevitável. 100 anos de idade, todos com 100 anos de idade têm câncer de próstata. Não significa dizer que você vai morrer desse tumor. É aquele tumor que você tem direito, porque o que está acontecendo na medicina, e é isso que nós queremos que aconteça, é que a medicina consiga me dizer qual é o paciente que tem câncer que pode morrer desse câncer? E qual é o paciente que tem câncer que não vai morrer desse câncer? Então, existe tratamento em câncer de próstata, para você ter ideia, onde eu digo ao meu paciente, pode ir para casa, eu não vou fazer nada com você, porque eu acho que esse tumor seu não vai evoluir. E eu fico observando esse paciente, eu não mando para casa e abandono, eu fico de perto, examinando a cada 6 meses. É uma forma de estudo. É uma forma de tratamento, está comprovado isso. E o que é que eu observo? É que ele volta com 6 meses, o PSA dele está do mesmo jeito, o toque dele está do mesmo jeito, ele volta com um ano depois, está do mesmo jeito, ele já tem 80 anos de idade e ele acaba morrendo de velho e não morre do tumor. Por quê? Porque esse tumor tem um crescimento lento. Não basta eu dizer para um paciente que ele tem câncer de próstata. E, às vezes eu tenho um paciente que tem câncer de próstata e é um câncer pouco agressivo. E eu posso ter um paciente com câncer de próstata muito agressivo. Quer dizer, tudo isso ajuda. E quem me diz isso? É o patologista, não sou eu. É a biópsia. Então, tudo isso tem importância para você tratar um paciente com câncer de próstata. Tivemos no congresso agora em Natal, e aí você começa a escutar gente de todo canto, de todo mundo, muita gente dos Estados Unidos, da Europa, falando sobre câncer de próstata. E algumas questões, será que a gente não está operando demais câncer de próstata? Aqueles pacientes de baixo risco de câncer, tem um câncer, mas é de baixo risco, PSA baixo, um tumor de pouca agressividade, será que não vale a pena esperar esse paciente para ver o que vai acontecer com ele? Mas nós não temos essa resposta. Como você não tem essa resposta ainda e a medicina vai lhe dar essa resposta no futuro, você acaba pecando por exagero. Então eu prefiro tirar a próstata desse paciente do que eu esperar que esse tumor dele evolua e mais na frente eu não possa tratar. Mas a partir do momento que você tiver dados para isso, dado estatístico para isso, e nós vamos ter em breve, você vai ver, você vai poder dizer, olha, o senhor se encaixa naquele paciente onde eu não preciso operar. Eu vou simplesmente lhe observar. O senhor se encaixa naquele paciente que eu vou usar medicamento. O senhor se encaixa naquele paciente que eu preciso operar. Então a medicina vai evoluir para isso. E os estudos são feitos exatamente em cima disso. Hoje os métodos de imagem para câncer de próstata, porque ainda não chega, muita coisa não chega ao nosso alcance,
Mas é exatamente isso que a gente quer. Um exame que possa me dizer, olha, sua próstata está alterada, seu PSA está alterado, mas a sua imagem aqui não é sugestiva de tumor, então não vou lhe biopsiar. Temos aqui uma pergunta do internauta, exame de colo retal também diagnostica o câncer de próstata, doutor? Eu quero mandar um abraço aqui para Marcos Barro, aqui com quem convivi na rua Santo Antônio, ali, quando criança. Marcos é uma pessoa que eu tenho admiração, é um político em Cajazeiras, que tem sua marca registrada. Nós sabemos do trabalho de Marcos Barros aqui em Cajazeiras, é meu amigo, quero mandar um abraço. O exame de colo retal é um exame feito para você ver a questão do intestino grosso, que a gente chama de colo. Agora, o exame da próstata é feito através do toque retal, né? O exame do toque é feito através do reto. Por quê? Porque a próstata ela fica vizinho ao reto, ela fica ali colado no reto. Então, quando você faz o toque, você percebe se a próstata está aumentada ou não. Então, quando nós vamos fazer um exame de próstata, claro, a gente quer se dirigir basicamente ao exame prostático. Mas se o paciente tiver um tumor de reto, que seja palpável, você pode diagnosticar também pelo toque retal. Uma pergunta, um abraço, nosso amigo Isaías Lins. Um abraço para você, meu querido. Ele pergunta o seguinte: se possível, pergunta ao Dr. João Ricardo qual seria o diagnóstico para dores e desconforto na região do púbis, sem lesão por prática de esporte. Olha, Isaías, a gente sabe que o que mais leva a dor no púbis são as lesões causadas por esporte, né? A pubite, que a gente chama, é uma inflamação da camada que reveste o púbis, do periósteo, ou da musculatura que se insere no púbis. Então, na maioria das vezes isso. Mas a gente problema sabe... de coluna também ocasiona? Pode, você pode ter dor irradiada. É problema osteomuscular. Mas a gente sabe que a bexiga está aí abaixo. Então a bexiga está atrás do púbis. As doenças inflamatórias da bexiga, elas também podem provocar dor no púbis. As infecções urinárias, as hipertrofias prostáticas, os pacientes têm cálculo de bexiga, quer dizer, refluxo. Uma série de alterações da bexiga pode também levar a dor nessa região pública. Muito bem. Quem está acompanhando a gente, mandando um abraço, é Salles Fernandes, jornalista de João Pessoa, o Gutenberg Cardoso e também o Novinho do Posto, acompanhando a sua entrevista e parabenizando o Dr. João Ricardo. Eu quero agradecer a participação de Salles, Gutenberg, que todos nós conhecemos, e Novinho, que eu conheço muito bem. Quero mandar um abraço para ele e agradecer a participação. Prostatite. O que é a prostatite? O termo ite, em medicina, ele significa dizer inflamação. Então, próstata, prostatite, inflamação da próstata, né? Ite é inflamação. Então, próstata, prostatite. A prostatite pode anteceder futuramente um câncer de próstata? Não. Não significa dizer que se você tiver uma prostatite, você vai ter um risco maior de ter câncer de próstata. A não ser aqueles pacientes que tenham isso assim de forma constantemente, uma prostatite. Ele pode até desenvolver um risco maior, pode até ser, mas não tem nada comprovado em relação a esse sentido. Mas a prostatite é uma inflamação. Então você pode ter uma bactéria que se alojou na próstata, provocou uma infecção na próstata e provocou uma prostatite com todos os seus sintomas. Dor, desconforto para urinar, os mesmos sintomas de aumento de próstata, febre, calafrio, e que é tratado com antibiótico. O paciente fica resolvido o seu problema na maioria das vezes. Alguns pacientes desenvolvem um termo chamado prostatite crônica. E esses pacientes são os pacientes que às vezes você tem um certo trabalho, uma certa dificuldade para controlar esses pacientes. Você consegue controlar daquela crise que ele tem no momento e ele melhora da crise, mas daqui a pouco ele pode ter outra crise. Então os pacientes que têm prostatite crônica, às vezes você usa uma medicação, doutor, estou ótimo, com 2, 3 meses depois, um ano depois ele volta, tem outra crise, isso pode acontecer. Nas prostatites crônicas. Nas prostatites agudas, você fazendo o tratamento correto, na maioria das vezes você trata e o paciente fica curado. O Paulo está online com a gente, pergunta o seguinte, doenças venéreas podem levar ao câncer de próstata? Doenças sexualmente transmissíveis? Não, a doença sexualmente transmissível não significa dizer que você vai ter um risco maior de desenvolver câncer de próstata, né? Na maioria das vezes as doenças venéreas hoje elas são bem diagnosticadas e bem tratadas a tempo, né? Nós temos acesso à saúde em todos os postos de saúde, tem um médico de plantão que tem uma condição de tratar bem as doenças venéreas. E eu acho que doença venérea causar câncer de próstata, não. Você pode ter alguns tipos de doença venérea que pode levar a câncer de colo do útero, doença venérea que pode levar a câncer de pênis,
aí sim, existe algumas doenças nesse sentido, como o HPV, uma doença que a gente sabe que pode levar, se não tratada corretamente, pode levar a alguns tipos de câncer. Mas a doença venérea em si, uma gonorreia, como as pessoas, às vezes, quem está ligando, às vezes está pensando só em gonorreia como doença venérea, isso não levaria a câncer de próstata. Muito bem. O senhor também acompanha, obviamente, casos de homens que com doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis. Tem diminuído, aumentado? Como é que está o índice atualmente, doutor João Ricardo? Olha, diminuiu por certos agentes e aumentou por outros, né? Sífilis hoje no consultório é muito raro você ver um paciente com sífilis. Gonorreia é muito raro você ver um paciente com gonorreia, o que antigamente era bem comum. Mas, digamos, HPV. Então, a incidência de HPV é muito elevada. E o que é HPV? É um vírus, papiloma, o nome dele, vírus papiloma humano, que provoca uma verruga, que vulgarmente muitas pessoas chamam de crista de galo. Então ela provoca uma verruga que parece uma verruga comum no pênis, na glande do pênis, na vulva, na vagina, no colo do útero, podem ter lesões na região perianal. E essa doença a gente tem percebido que tem aumentado muito. Então a incidência de HPV é muito elevada, é tanto que já existe uma vacina tetravalente para HPV, né? Existe mais de 50 tipos de vírus de HPV, mas a vacina é tetravalente. Aí você vai e pergunta, mas doutor João Ricardo, tantos vírus só tem vacina para 4 tipos? Porque esses 4 tipos são os 4 tipos mais comuns em desenvolver câncer. São, digamos, os mais agressivos. Então as vacinas são para esses 4 tipos de vírus, porque são os vírus mais agressivos que podem desenvolver câncer com mais frequência. O Ricardo Pedro, hoje, faço a pergunta ao João Ricardo, tem muitos jovens que estão consumindo Viagra, aqui, principalmente quando vão para festas. O jovem consumindo Viagra pode futuramente ser vítima de impotência sexual? Olha, o sildenafil, que é a droga, ela surgiu e aí foi um avanço grande no campo da disfunção erétil. E é uma droga que funciona muito bem, mas ela funciona muito bem quando indicado muito bem. Então, o sildenafil para jovem, ela tem que ter uma indicação médica. Naqueles pacientes que estão muito ansiosos e às vezes você tem uma disfunção erétil por causa da ansiedade, você faz naquele período ali só para que haja um desbloqueio da causa psicogênica e o paciente volta ao normal. Mas jovem não precisa tomar sildenafil. Não há necessidade disso. Por quê? Porque ele não tem doença para isso. O jovem que está tomando sildenafil, ele não está bem da cabeça. Porque ele não tem disfunção erétil. Ele não tem idade para ter disfunção erétil. Possivelmente, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está nervoso, ele está com medo. O problema dele aí é emocional, ao meu ver. O problema dele não é sexual. Muito bem. Outra pergunta, vou tentar amenizar a pergunta. Aqui tem uma jovem, que eu não vou citar o nome, ela disse que em um dado momento, mantendo relação sexual com seu esposo, ele pediu que ela introduzisse o dedo no ânus dele. E ela pergunta, não sei nem se a senhora é para responder, será que meu marido é homossexual? Realmente o ânus ele tem ele consegue trazer prazer? Olha, é o seguinte, essa é uma pergunta que talvez o psicólogo respondesse com melhor clareza do que o urologista, né? Porque a gente sabe que a questão sexual ela é muito complexa, né? O que pode ser prazeroso para um pode não ser para outro, né? Então, cada pessoa tem a sua forma de ter prazer. Existe uma forma genérica do prazer que a sociedade batizou como ela, mas tem pessoas que têm uma forma diferente. Não significa dizer, ao meu ver, que esse paciente seja homossexual. Ao meu ver, não. De repente, ele tem essa forma de ter prazer dele. Agora, é preciso fazer uma análise da psicológica dessa pessoa, conhecer, ela que conhece melhor o parceiro, que tem condição de dizer isso, mais do que eu que estou aqui respondendo a pergunta à distância. Mas é importante que o casal conversasse com o psicólogo, porque o psicólogo vai poder desvendar se existe por trás disso algum trauma, alguma coisa que faça com que ele faz isso. Mas é uma forma de prazer dele e isso é de cada pessoa. O ânus, você tem alguma a região do ânus pode proporcionar algum prazer? Essa que é a questão, né, que eu estou te dizendo. Não tem como você dizer isso. Tem pessoas que podem ter prazer em relação a isso, outros não.
né? Possivelmente as pessoas que são homossexuais, elas devem ter um prazer dessa forma e a gente precisa respeitar isso, porque isso é uma forma de cada um pensar, de cada um viver, né? E se você é homossexual, você tem que ser respeitado pela sociedade, né? Hoje, praticamente, eu acho que a sociedade aboliu aquele estigma. Ainda existe um preconceito, existe, mas eu acho que a sociedade está abolindo esse estigma com a homossexualidade, está enfrentando a homossexualidade com uma forma mais, eu acho, mais carinhosa, mais verdadeira, mais normal, mais natural, humana, né? mais humana de ser, né? Mas essa questão de prazer sexual, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu acho que é difícil um médico urologista interferir numa questão desse nível. Ela deve ser muito mais profunda do que eu imagino e você imagina. Então eu acho que passa pela avaliação do psicólogo. Muito bem, 7h15, já nos momentos finais do nosso programa Interview, nesse bate-papo muito gostoso com o Dr. João Ricardo Feitosa. Dr. Ricardo, vou finalizar, proveitosa esse encontro que teve, foi no Natal, não é isso? Urologia foi o Congresso Brasileiro de Urologia em Natal. Foi um muito bom congresso. Eu acho que sempre que você se reúne com pessoas de todo o país, gente de todo mundo, você tende a aprender e ver coisas novas. A medicina, a ciência, ela evolui de uma forma gigantesca. Veja onde nós estamos fazendo um programa que pode sair na televisão, no rádio e ser ouvido no país inteiro, no mundo inteiro, né? Então, do mesmo jeito na medicina. Então, sempre que você vai a um congresso tem uma novidade. Sempre que você vai a um congresso você aprende uma coisa nova. E o congresso, ela lhe traz uma coisa. É quando você está fazendo uma coisa que você vai ao congresso, chega lá e diz, não, está acontecendo do jeito que eu estou fazendo, continua. Aí você diz, bom, ainda bem, eu estou continuando fazendo certo. E se alguma coisa que você disse, olha, agora mudou, eu preciso mudar, você aprendeu que precisa mudar e muda e acaba fazendo sempre uma medicina de melhor qualidade. Então, os congressos são sempre muito bons, o Congresso Natal foi muito bom. E você rever muitos amigos também no congresso, é muito bom. Quem quiser procurar os serviços do Dr. João Ricardo, onde encontrá-lo, telefone, endereço? Olha, eu atendo na Uniclin, na Unidade de Clínicas e Imagens Dr. João Ricardo Feitosa, aqui em Cajazeiras, na Avenida Aldo Matos de Sá, por trás da rodoviária, ali na mesma rua do Hospital Regional, né? 3531-2338, 9662-3737. E atendo na Policlínica, nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias, na Policlínica, e opero no Hospital Regional toda quarta-feira. Doutor João Ricardo, vamos para o nosso jogo rápido, onde eu cito o nome de alguém ou alguma situação, e o senhor diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Barros, Ceará. Cidade que eu nasci, minha cidade mãe. Cajazeiras. Cidade que me acolheu, minha segunda mãe. Sua melhor lembrança de infância? Meus pais. Você é um homem exigente consigo mesmo? Às vezes. Perfeccionista? Às vezes. Temente a Deus? Sim. Se não estivesse em Cajazeiras, estaria onde? Rio de Janeiro. Por quê? Porque onde criei muitas amizades, uma cidade que eu fui muito feliz, aprendi a fazer medicina de qualidade, deixei muitos amigos lá. E João Ricardo tem medo de quê? De Deus. Somente? A primeira pessoa que eu temo, assim, você me disser, a quem você mais teme? A Deus. Depois das minhas falhas, eu temo que eu possa fazer uma coisa errada no momento, que eu possa tomar uma decisão que possa prejudicar alguém, que eu possa tomar uma decisão impensada que possa julgar alguém mal. Esse medo eu tenho. O que você precisa melhorar em si? Ser mais humano. Você não é humano? Eu acho que sou. Frio? Você é um pouco frio? Eu acho que sou humano, mas a vida moderna, ela nos leva a ser muito mais máquina. Você acorda, tem que tomar café, correr para o consultório, sair, correr para SUS, operar, voltar, ir para o banco, pegar o seu dinheiro, investir, comprar. Então você fica meio fora daquela realidade que você era quando você tinha 15, 16, 17 anos de idade, onde você olhava as pessoas às vezes com mais calma, mais paciência. Eu acho que a gente precisa às vezes parar um pouquinho e dizer onde é que eu quero chegar. Né? Então, às vezes você está reclamando de certas coisas na vida e tem alguém do seu lado que tem um sofrimento muito maior do que o seu e não está reclamando. Então, eu acho que precisa ser mais humano. E aonde quer chegar, doutor João Ricardo? Olha, Deus já me deu tudo o que eu precisava. Eu acho que eu só quero agora ter saúde e paz na minha vida. Eu quero chegar agora onde Deus me permitir chegar, mas eu não tenho ambições. Não tem mais nenhum sonho a conquistar?
sempre tenho sonhos a conquistar, eu não tenho mais ambições. Eu quero continuar fazendo medicina de boa qualidade, quero ver a minha família bem, quero ver meus filhos formados, quero ver meus filhos com dignidade, com homens de caráter, homens de bem, e cuidar da minha família, poder ver meu pai que é vivo, minha mãe é vivo mais vezes, olhar para eles mais vezes, poder me confraternizar com meus amigos, o pouco tempo que eu tenho. Eu acho que eu preciso disso às vezes. Se não fosse médico, seria o quê? Agricultor. Agricultor? Doutor João Ricardo, se você tivesse o poder de trocar de personalidade, ser outra pessoa, quem você gostaria de ser? Chico Feitosa. Seu pai? Meu pai. Doutor João Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito boa a entrevista. Espero que você possa voltar outras vezes, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre política, quem sabe futuramente, né? As próximas eleições, quem sabe você resolve ser candidato mais uma vez. Não, eu gosto de política, agradeço ao espaço, agradeço ao convite, Conrado, parabenizo pela forma como você conduziu a entrevista, me deixando à vontade. E acho que ganha com isso todo mundo que escuta, ganha a população de Cajazeiras, cidades vizinhas, quem escutou, as pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa, que às vezes tem gente com sofrimento em casa, que você deu uma palavra agora que ameniza. Então, uma entrevista dessa tem um poder muito grande por aí afora. Então eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição no que for preciso. Sucesso, meu querido. Tudo de bom. Obrigado. Final do nosso programa Interview de hoje. Nosso compromisso fica agendado para amanhã às 18 horas com mais um bate-papo. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã.